Olá pessoal, meu nome é Alexandro, sou de São Benedito, Ceará. Quero falar um pouco da minha experiência quando fui, durante 10 anos, fui evangélico. Foi uma experiência que eu passei em minha vida. E por que eu voltei para a Igreja Católica depois de 10 anos? Nesse período de 10 anos eu fui obreiro, eu fui missionário, eu fui evangelista, eu fui diácono na igreja evangélica. E queriam até que eu fosse me tornasse pastor, mas eu nunca desejei isso. Então, por que eu voltei para ser católico? Bom, minha família é tradicionalmente católica. Desde muito tempo, temos em nossa família essa tradição de sermos católicos. E somos envolvidos realmente. Catequista, é, catequista, dirigentes, até padre tem na minha família. Quando eu me tornei evangélico, foi uma rejeição muito grande da parte de minha família, porque não aceitava que eu fosse crente. E essa experiência que eu tive com as pessoas lá de São Paulo foi muito boa. Aprendi muitas coisas. E o que fez eu voltar foi o seguinte: depois de algum tempo, eu percebi que muitos líderes religiosos eles pregam o amor, mas são falsos. Isso é nítido. Cantores dizem que louvam a Deus, mas eles cantam para si. Falsidade. Aí você me pergunta, mas eu não tenho que olhar para o meu irmão, tem que olhar para Jesus. Claro, tem que olhar para Jesus. Mas se aquelas pessoas que estão liderando, nem eles seguem a Jesus, como é que eu posso ter ele como líder? Quando eu via pregadores que eu tinha referência no mundo gospel, que pregavam de formas fortes, pregavam com palavras ousadas, e de repente aquele mesmo pregador que vendia Bíblia, que vendia livro, pedia que você doasse o seu aluguel. Eu fiz isso, eu doei meu aluguel, porque influenciado por ele. Tempos depois eu vi aquele mesmo pastor da televisão envolvido com polêmicas. E a maneira como ele fala, ele é o certo e ninguém é o certo. Ele é o único que é certo da história e não aceita uma opinião contrária. Eu vi isso com muita arrogância da parte dele. Pastor que eu tinha uma referência muito grande, acabei me decepcionando. Mas tudo bem. Percebi que na igreja evangélica, os maiores líderes, eles odeiam uns aos outros. Você acha que o Ed Macedo ama o Valdemiro Santiago? Você acha que o Silas Malafaia gosta do Caio Fábio? Você acha que eles se amam? Mas é pregado sobre o amor. Então, é uma discordância tão grande que cada vez que um membro da igreja sai, eles fundam a própria igreja para si, com o nome dele. Coisa que eu não vejo isso na igreja católica. Eu não vejo alguém formando a sua própria igreja católica. Quando eu via pregadores cobrando os valores exorbitantes para pregar o evangelho, e não pregaria enquanto dinheiro, eu já vi isso. Ele não pregaria enquanto não fosse passado o dinheiro para ele. E era um valor alto. E se diz evangélico. Cantores que cobravam valores exorbitantes para cantar para Deus. Aliás, para cantar para eles. Cantores que se diziam tão íntimos com Deus que ia num palco rungir como leão, gateando. Eu fazia parte do grupo evangélico. Como é que pode? Dizer que vai num palco e runge como leão, engatinha como leão e se diz evangélico. E todas essas baboseiras, esses lixos que é colocado dentro da igreja, eles condenavam a igreja católica dizendo que era idólatra. E como é que eu posso dizer se alguém é idólatra se eu acumulo tanto lixo e dizer que eu não sou e eles são? Lenço ungido, vassoura, unção, um monte de coisa, óleo ungido, não sei o que, faz parte tudo desse grupo evangélico. Claro que não é todos, mas é a grande maioria.
Vende silêncio por preço absurdo, caneta por preço absurdo, fazem tridismo. O outro, se Deus não fizer um milagre, ele come a Bíblia. Como é que eu posso dizer que eu vou comer algo, uma Bíblia, desafiando a Deus? Se nem Jesus ousou desafiar a Deus, eu vou usar dizer que eu vou comer a Bíblia se Deus não fizer isso? E tudo isso foi acumulando com coisas que não combinam com a vida cristã. Sendo que a vida cristã é algo sutil, algo bom. Onde você se aproxima de alguém, não com o interesse de pegar dinheiro, não desafiando Deus. E percebi que na Igreja Católica existem muitas pessoas que foram muito cristãs. E eu não conhecia. Madre Teresa de Calcutá, eu vi muita gente dizendo que ela foi para o inferno. Na igreja evangélica, eles diziam que ela foi para o inferno. Madre Teresa de Calcutá. Se a gente fizesse 10% do que Madre Teresa de Calcutá tinha feito, quem somos nós? Quando eu conheci o Diário de Santa Faustina, isso me comoveu. A experiência que ela teve com Jesus misericordioso. Quando eu vi o testemunho de Glória Polo, que teve uma experiência depois que ela teve um estado de coma. E todas essas histórias que eu não conhecia, eu comecei a conhecer e são católicos. Então eu comecei a voltar para a Igreja Católica depois de 10 anos. Claro que tudo isso levou às orações de minha mãe, que nunca aceitou que eu estivesse na igreja evangélica. Que às vezes até em casa aqui eu ia pregar numa igreja, a igreja católica aqui em frente à minha casa. E quando o padre vinha para cá, para minha casa, que ele tomava café aqui, ele dizia que ia orar para mim, para eu voltar para a igreja. E eu dizia que ia orar para ele voltar para ele ser evangélico. E a oração dele foi mais forte. Eu acabei voltando para a igreja católica. Mas graças às orações de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Os conhecimentos que eu tinha de igreja evangélica era tão forte que não tinha quem me convencesse que eu estava errado, porque eu tinha argumento forte. Qualquer pessoa que fosse falar contra mim, eu conseguia derrubar, que eu era muito forte sobre isso. E nisso cresceu em mim um orgulho muito forte, porque eu conhecia mais do que os outros. Isso é errado. Então eu reconheci que eu estava errado. Então eu tive uma visão diferente do que é ser cristão. Ser cristão não é participar de uma igreja onde Deus é desafiado se não fizer um milagre. Não é participar de uma igreja onde a pessoa come a Bíblia se Deus não fizer. Participar de uma igreja é quando a gente começa a se converter o coração e ver que nós somos fracos e somos necessitados. E perceber que o mais líder que seja, ele pode ser tentado a cair pelas tentações da própria fraqueza dele. Como eu tive experiência de muitos líderes evangélicos, que antes eu tinha uma referência que eles pregavam o evangelho, hoje pregam prosperidade, teologia da prosperidade. Pastores desafiam para você, com todo tipo de propaganda religiosa, todo tipo de apelações para que você vá para a igreja dele. Isso não é cristianismo, queridos. Cristianismo é você ir ao encontro daquele que está precisando. E não fazer com que as pessoas que estão precisando e se doar literalmente com benefícios para você. Eu nunca vi uma igreja evangélica, quer dizer, eu vi algumas, mas a maioria eu não vejo fazendo apelo para que ajude um hospital que está em falência. Eu não vejo ajudando aquele dinheiro do tridismo, ou das ofertas, ou das campanhas, para ajudar a comprar remédio para crianças que estão com câncer. E muitas crianças estão morrendo precisando de algum auxílio, mas não tem. E a religião verdadeira que se fala na Bíblia é o quê? Visitar os órfãos, visitar as viúvas. É esse tipo de religião que existe. Então tudo isso eu fui tendo conhecimento do que realmente, o que é ser cristão. Não é mudar de religião católica para evangélica. Isso não se define em nada. Não existe isso. Embora muitas pessoas, quando eu voltei para a igreja católica, me criticavam dizendo que eu ia para o inferno. Quantas vezes eu vi alguém dizer que só eu ia para o céu porque eu era evangélico e minha mãe, meu pai, todo mundo estava condenado ao inferno? Errado. Rejeitei Maria por muito tempo. E hoje eu reconheço que Maria é fundamental para a nossa vida.
Por quê? Porque Maria eu conhecia como uma mulher normal, uma mulher comum. Não é. Maria tem seu papel fundamental na vida do cristão. Por quê? Maria, ela teve o seu papel de mãe do Filho de Deus. Ela teve o seu papel de mulher, de responsabilidade. Ela foi a única que um anjo veio do céu para dizer que ela é bem-aventurada entre todas as mulheres. Como ela pode ser comum, uma mulher qualquer? Uma mulher que um anjo veio do céu para avisar para ela que ela era bem-aventurada entre todas as mulheres. Qual a mulher comum é capaz de colocar durante 9 meses o Salvador da humanidade em seu ventre? Qual mulher do mundo Deus confiaria colocar na barriga dessa mulher aquele que salvaria até a própria vida dela? Então tudo isso me levou a entender que voltar para a Igreja Católica foi uma excelente escolha que eu fiz, um retorno que eu tive e fui muito bem aceito. Hoje tenho muitas experiências com Deus. Eu não vou negar que eu tive muitos conhecimentos bons na Igreja Evangélica, muitos mesmo. Em São Paulo, principalmente. E os irmãos de lá, que eu amo muito, os pastores que eu amo muito, me ensinaram muitas coisas boas. E quando eu falei para eles que eu estou na Igreja Evangélica, ou melhor, na Igreja Católica, e o conselho que eu ouvi foi assim: olha, meu filho, esteja onde você estiver, fale de Jesus, fale da salvação, fale do amor de Deus. E é por isso, queridos, que não precisa você sair da igreja católica para se tornar um melhor cristão. O que precisa é você se entregar de coração, de corpo e alma a Deus, a Jesus, a Maria, ao Espírito Santo. Se entregue, porque então você verá que não é a religião que fará a mudança em você, mas as suas atitudes que fará a mudança na sua maneira de ser cristão. Por quê? Porque muitas pessoas vão para a igreja evangélica depois de ter feito muitas coisas erradas. É fato, porque saíram de uma religião que nunca tiveram comunhão. Se você tiver realmente comunhão com a Igreja Católica e você tiver conhecimentos e buscar conhecimento sobre aquilo que você tem dúvida, busque, mas na igreja. Porque existem inúmeras religiões aí condenando a igreja como idólatra, mas eles têm o dinheiro como idolatria. Eles adoram dinheiro, adoram cantores que cobram absurdamente para cantar para Deus. Eles adoram cantores que vão no palco e ficam rugindo como leão e engateando. Eles adoram pregadores que cobram dinheiro exorbitante para pregar o evangelho. Eles adoram pessoas e mais pessoas. A Igreja Católica não adora a imagem. Sabe o que a gente faz? Eu, como novamente na Igreja Católica, as pessoas que nós temos consideração são pessoas que um dia fizeram parte desse mundo e venceram. E a gente tem eles como referência de pessoas que viveram e venceram. Como nós também podemos viver e vencer. Não é pessoas que podem nos salvar, mas assim como Billy Graham, John Wesley e outros pregadores muito conhecidos, quando se fala dele, a gente tem eles como uma referência de um cristão. Então, o católico não adora imagem. Ele tem aquela imagem como uma referência de alguém que conseguiu vencer este mundo. Uma referência de alguém que conseguiu vencer um mundo tão tribuloso. E quando a gente olha alguém como referência, não significa que nós vamos ser igual a essa pessoa, mas que a gente vai olhar aquela pessoa como alguém que a gente possa se espelhar. Se você tem um desejo de ser uma grande pessoa no mundo, sei lá, um grande médico, um grande juiz, enfim, você vai lembrar de quem? Você vai olhar qual foi uma pessoa que você tem como referência. Hoje, uma referência na ciência, Albert Einstein. É uma referência. Não significa que você colocar a foto dele na sua casa, significa que você vai estar adorando ele. Mas você vai olhar para ele e ver que ele foi uma pessoa que foi referência neste mundo. Então, todas as pessoas que são referência, a gente tem ele como uma imagem que prova que é capaz de conseguir vencer alguma coisa. Tá bom?
espero que você tenha entendido essa minha experiência e tenha guardado no seu coração que para ser cristão não precisa mudar de religião. Para ser cristão, basta apenas você entregar seu coração a Deus, mudar suas atitudes e não mudar sua religião. Obrigado.